Então, galera, hoje a gente vai conversar sobre quais são os motivos, quais são as causas e quais são as consequências também para uma criança estar obesa em nossa sociedade no século XXI. Por que isso acontece? Você já se perguntou? Na verdade, existem vários motivos para a obesidade infantil ser um grande problema atual. A gente vai pontuar alguns deles aqui para que vocês possam fazer uma boa redação e começar a pensar e raciocinar sobre esse tema. Primeira causa: os pais. Com certeza vocês aí do outro lado pensaram exatamente isso. Os pais têm grande responsabilidade sobre esse assunto. Por quê? Porque os pais, eles vão ser aqueles que vão alimentar essas crianças nos primeiros anos de vida. E se você não sabe, o paladar, o nosso paladar jovem, adulto, ele é formado na infância, nos primeiros anos de vida. Ou seja, se seus pais te deram uma tonelada de alimentos cheios de açúcar, cheios de farinha e outros componentes viciantes como esses, você vai crescer e seus hábitos alimentares e o seu paladar vai gostar muito mais desse tipo de coisa. Quem não gosta de uma pizza maravilhosa, um hambúrguer delicioso, né? Então, porque desde a infância os nossos pais provavelmente nos ofereciam esse tipo de coisa. Diferentemente daquelas crianças que não são apresentadas em momento nenhum na infância a um refrigerante, por exemplo. Elas não vão ter um paladar, não vão adorar refrigerante, não serão viciadas em refrigerante como aqueles que bebiam desde criança. Entenderam? Então a responsabilidade dos pais é enorme. Então essa é a primeira causa que você pode abordar aí na sua redação. Segunda causa: Stephanie, tem outra causa? Só pensei nos pais. Tem sim, gente, tem outras causas. Por exemplo, a nova geração dos jovens, das crianças, é a chamada geração Z. Essa geração Z é a geração que está imersa no mundo tecnológico. E o que isso tem a ver com obesidade infantil, Stephanie? Tem tudo a ver. A obesidade infantil, nesses casos, para essa geração Z, acontece por conta de uma palavrinha chamada sedentarismo. Devido a essa imersão ao mundo tecnológico, as crianças estão muito mais paradas, sem praticar exercício físico, sem praticar atividades, esportes. Então elas ficam conectadas o dia inteiro em seus tablets, em seus smartphones, querem saber de jogar, assistir séries no seu tempo livre e não praticam mais atividade física nem esporte. Brincadeiras ao ar livre, não é isso? Então isso influencia, isso impacta diretamente na obesidade infantil, ok? Além disso, tem um terceiro ponto, que é a violência da nossa cidade, do Brasil, né? Por quê? A violência faz com que essa geração Z, que já fica mais conectada dentro de casa e não pratica atividade física, fique ainda mais. Por quê? Porque os pais não querem tanto que seus filhos brinquem nas ruas, com medo da insegurança. Então esse seria aí um terceiro ponto, uma terceira causa bem bacana para a obesidade estar aumentando. Um quarto ponto que eu vejo também muito bacana para você usar como causa da obesidade infantil é a questão da indústria alimentícia. Existe aí uma busca da indústria alimentícia para conquistar essas crianças. Como assim? Bom, dentre a rede de fast foods aí que você conhece, aquelas que apresentam hambúrgueres maravilhosos, pizzas maravilhosas, etc., muitas delas apresentam brinquedos infantis, propagandas com personagens infantis para atrair a atenção dessas crianças. E por quê? Para que elas sejam consumidoras de seus produtos. Uma vez que você quer aquele produto por conta do brinquedo, você acaba também se alimentando daquilo e vira um consumidor. Ou seja, a indústria alimentícia, ela tenta manipular a criança para que ela consuma aquilo e então ela acaba sendo não saudável. Até porque a maioria desses produtos não é saudável, né? Nem para nós adultos, que dirá para as crianças. Beleza, ok, pontuamos 4 causas diferentes. Você aí do outro lado pensou em mais alguma coisa? Essas 4 não foram as únicas. Existem outras causas para a obesidade infantil. De repente você pensa até uma coisa mais interessante. Contribui com a gente, comenta aqui embaixo, inclusive, o que você acha que pode ser uma outra causa para a obesidade infantil. Agora, e consequências? Numa redação, um bom aluno,
é o aluno que dá uma consequência que não é o próprio tema. O que a gente vê muito? O aluno falando assim, a obesidade infantil acontece por conta dos pais, a irresponsabilidade da família. Ok, muito bom. E não é da consequência, ele erra. Ele fala assim, a consequência disso é a obesidade infantil. Não, gente, vocês têm que ir a fundo. Qual seria a consequência específica? Que problemas são gerados depois que essa criança já tem obesidade? Aí sim você está entrando num terreno específico. Então, por exemplo, essa criança ela pode ter dificuldade de respiração, né? Ela pode ter um cansaço excessivo por conta da obesidade e ela não vai querer praticar atividade física e vai ter dificuldade de fazer isso, né? Então, esse é um fator físico muito importante. Tem muitas crianças que têm problema psicológico. Então, depois que elas estão acima do peso e não têm um tratamento adequado, elas também ficam depressivas, né? Sofrem bullying nas escolas, isso acontece muito, entre os amigos, então isso é um problema. E também temos outros problemas físicos, por exemplo, diabetes infantil, né? Problemas cardiovasculares. Então, existem muitos problemas específicos que vocês podem abordar numa redação como essa. E não ficar só na mesmice, falando, a consequência é a própria obesidade. Entenderam? Isso é uma dica para todos os temas. Nunca dê como consequência o próprio tema. Aprofunde-o, beleza? Gente, essas foram algumas dicas, algumas ideias do que escrever para um tema sobre obesidade infantil. Se você tiver outras ideias, contribui com a gente, que vai ser muito legal. E até o próximo Papo Cabeça. Um beijo!